Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós vamos dar continuidade aos modelos atômicos estudando o modelo de Thomson, tá? O modelo de Dalton ele não é capaz de explicar a eletrização, porque ele falava que o átomo era neutro, tá? Lembrando que tem um experimento sugerido lá sobre a eletrização no PET volume 3 na página 67 e vocês têm que fazer o experimento e responder as perguntas. O modelo de Thomson se baseou nas experiências com os raios catódicos feitos por outros cientistas. Faraday, que eu não coloquei aqui, Geisler e Crookes, tá? Após a realização de experimentos, concluiu que a carga negativa, que mais tarde recebeu o nome de elétron, tá? Estava presente em toda a matéria. O átomo agora é divisível, tá? Então nós temos a presença de partículas subatômicas ali. O átomo não é mais a menor parte que você pode obter do átomo, tá? Ele não é indivisível. Características do modelo de Thomson. Ele vai explicar a eletrização por atrito. Apesar da presença de carga negativa, a carga total era neutra. Logo, temos carga positiva suficiente para neutralizar a carga negativa. Como que ele chega nessa conclusão? Que se ele descobre que existe a presença de cargas negativas ali, e a matéria só fosse composta por essa carga negativa, tudo iria se repelir. E isso não acontece. A gente sabe que é neutro. Então ele concluiu, se tem carga negativa, tem que ter carga positiva na mesma proporção ali para equilibrar e formar algo neutro. Então o modelo por ele sugerido seria uma gota de carga positiva com elétrons nela incrustados. E ele vai descobrir também a relação carga-massa ali. Aqui, gente, é um desenho que eu fiz, mas é bem uniforme essa distribuição do elétron, tá? Então, vocês têm que saber que é um modelo formado por uma massa positiva com elétrons incrustados ali, tá? Na atividade 1 fala o seguinte: a figura abaixo apresenta o modelo atômico de Thomson, que contribuiu significativamente para o estabelecimento do conceito do átomo moderno. Ele defendia o quê? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um átomo que é formado por carga positiva e negativa. Então, a massa aqui positiva com elétrons incrustados ali. Então, qual que é a afirmativa dele? A divisibilidade do átomo é uma massa protônica positiva, ok, é positiva, e partículas negativas denominadas elétrons. Então, a gente tem elétrons e partículas positivas aqui. Massa positiva, né? Então, esse é o mais correto para definir o de Thomson. Por que a B está errada? Divisibilidade é uma massa neutra composta por cargas negativas. Ele não seria neutro se tivesse apenas cargas negativas ali, tá? A existência de um átomo negativo indivisível. Se ele tem partículas negativas ali e positivas, ele é divisível, tá? O átomo era divisível em partículas negativas conhecido como prótons? Não. Negativos são os elétrons, tá? Prótons é a parte positiva. O átomo era formado somente por uma massa de elétrons positivos? Elétrons são negativos, tá? Então tá errado aqui, bastante errado. Então a mais correta ali é a A, que você tem uma massa positiva formada por prótons, né? Mais tarde se descobriu isso. E incrustados nela a gente tem elétrons ali de maneira uniforme. A questão 2, do IME. Então, ele vai falar sobre o modelo de Thomson e o Rutherford. Nós não estudamos o de Rutherford, mas a gente já sabe de Thomson e a gente pode já eliminar algumas coisas, tá? Então, ele fala o seguinte: qual que é a contribuição de cada um deles? Thomson concluiu que o átomo e suas partículas formam um modelo semelhante ao sistema solar? Nós não falamos nada sobre o sistema solar ali no modelo de Thomson. Thomson constatou a indivisibilidade do átomo. Quem falava em indivisível era o Dalton. Thomson constatou a divisibilidade do átomo. Pela primeira vez constatou a natureza elétrica da matéria. Quem faz isso não é o Rutherford, é o Thomson, né? Na letra D, Thomson, a partir de experimentos com raios catódicos, comprovou a existência de partículas subatômicas? Sim. Isso que ele fez. Então, ele vai falar sobre cargas negativas e positivas, tá? Então, o átomo não era indivisível, ele era formado por partículas subatômicas, tá?
Na 3, fala o seguinte: o elétron foi descoberto por Thomson no final do século XIX, o que lhe rendeu um prêmio Nobel. Uma característica do modelo atômico proposto é: átomo indivisível? Não, o indivisível era o Dalton. Elétrons ocupam orbitais com energia? A gente não falou nada de orbital para o modelo de Thomson. O átomo sofre decaimento radioativo? Também nós não falamos nada sobre isso. O átomo é maciço? Sim, vocês viram lá, é uma esfera, né? Maciça, e poderia ser associado a um pudim de passas. Então, modelo dele, ou quando a gente fala em panetone, né? Chocotone lá. Então, a letra certa é a letra D, tá? Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. O átomo não é indivisível. Então, ele está falando que é divisível. Se não é indivisível, é divisível. E a matéria possui propriedades elétricas. Quem afirmou isso foi Thomson. Tá? O átomo é uma esfera maciça. Quem afirma isso, primeiro, é o Dalton. Tá? Então, 2 aqui para Dalton. Sobra para Rutherford, que a gente vai estudar em seguida. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Tá? Então, 1 foi Thomson, 2 é Dalton, 3 Rutherford. Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo chat, que vocês podem acessar tanto pelo aplicativo quanto pelo site, né, que eu passei para vocês na web. Ou vocês podem tirar a dúvida também pelo WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Não fiquem com a dúvida guardada. Mesmo que vocês consigam resolver as questões, eu preciso saber se vocês entenderam tudo.